Glória a Deus, queridos, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, Deus está me dando a oportunidade de trazer para você um pouco da palavra dEle. É uma honra para mim. Peço que nesta noite Deus fale ao seu coração, você que está aí na sua casa, pela televisão ou pelo celular, não importa. Que o Espírito Santo esteja aí com você, falando em nome de Jesus. Peço que você feche os olhos, amém? Vamos orar. Pai amado, doce Espírito Santo, quero te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor me dá, Senhor, de estar compartilhando a Tua palavra. Pai de amor, te peço que o Senhor esteja tocando, falando em cada coração. Pai amado, que eu seja nesse momento, ó Pai, um instrumento do Senhor, que o Senhor, Pai amado, esteja, Pai, se manifestando através de mim, e que a Tua palavra, Senhor Deus, venha entrar em cada coração, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, gostaria de ler com vocês no segundo livro de Reis, capítulo 6, a partir do versículo 1, amém? Eu quero dar um minuto para você abrir a sua Bíblia, amém? Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 1, diz o seguinte: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, nós estaremos falando sobre crescimento, amém? Eu quero estar dando alguns passos agora para o crescimento. Interessante, amados, que a primeira impressão que nós temos quando nós falamos de crescimento é que o assunto que vai ser abordado se refere ao crescimento numérico da igreja. E pode ser também, né? Esse assunto que nós vamos falar, né? Pode estar se referindo a isso também. No entanto, eu quero falar de um crescimento bem mais amplo, queridos. Eu quero falar de um crescimento, né? Um crescimento pessoal, um crescimento como cristão, um crescimento como pai, um crescimento como mãe, né? Um crescimento profissional, né? Um crescimento na sua vida ministerial, né? E também, por que não, um crescimento numérico na igreja. Na verdade, amados, interessante, queridos, falando em crescimento numérico da igreja, me veio aqui à memória o texto que o Júlio pregou domingo passado sobre as 10 virgens, e lá naquele texto mostra metade da igreja entrando para as bodas do Cordeiro e outra metade não. Queridos, infelizmente nós temos duas igrejas. Nós temos uma igreja, amados, real, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, aquela igreja que vai ser arrebatada no instante que Jesus
vier nos buscar, né? É uma igreja em que é composta de pessoas que estão lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, pessoas que estão preparadas e estarão sendo arrebatadas, né? E nós temos também, queridos, uma igreja fictícia. O que é uma igreja fictícia? Amados, igreja fictícia é aquela igreja que nós vemos os templos lotados, vemos pessoas vindo aos cultos, levantando as mãos, né? Adorando a Deus, né? Mas em suas casas não tem lá tanto compromisso, né? Com Deus, né? Uma igreja que corresponde a os outros 50% daquela parábola das 10 virgens que não serão arrebatadas. Queridos, a igreja fictícia é aquela igreja em que compõe o rol de membros das igrejas, né? Quando nós perguntamos quantos membros tem a sua igreja, aí o pastor fala, lá tem 300, 400, 5 mil, 10 mil membros. Queridos, mas quando Jesus voltar, todos aqueles serão arrebatados? Né? Nós sabemos que não, né, queridos? Infelizmente, não é aqui a título de julgamento, não, de maneira nenhuma. Nós falamos até pela parábola das 10 virgens, né? Que terão pessoas na igreja, compondo a igreja fictícia. Porém, amados, falta um posicionamento interior para que ela venha compor a igreja verdadeira, a igreja real, né? A igreja que de fato vai ser arrebatada no dia que Jesus vier nos buscar. Queridos, em nome de Jesus, que eu e você estejamos fazendo parte da igreja verdadeira, amém, amados? Não da igreja fictícia. Queridos, e esses passos que eu vou falar vai contribuir, amados, para que essa igreja fictícia diminua, né? E que a igreja real, verdadeira, ela cresça cada vez mais, né? Então, amados, e baseado nesse texto aqui de Reis, capítulo 6, versículo 1, né? O primeiro passo, o primeiro ponto é que nós temos que alimentar uma santa indignação. Como assim? Uma santa indignação. Olha o que diz o texto. Olha só, versículo 1: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Irmãos, havia ali uma indignação no coração daqueles alunos, né, de profetas, daqueles discípulos de profetas, quanto àquele lugar que era pequeno. Então eles proporam, então, por conta daquela indignação, que fizesse um lugar maior, né? Irmãos, nós temos que ter essa indignação dentro de nós. Nós não podemos ser conformados com a situação em que nós estamos. Não estamos falando, amados, simplesmente de um número de pessoas na igreja, e nem também, amados, que essa indignação esteja soando como uma murmuração. De maneira nenhuma, não é isso, querido, mas é uma insatisfação pela posição que você está. Amados, é uma condição de você não estar satisfeito, você não está acomodado com a posição que você está. E por que isso, queridos? Porque nós sabemos que Deus, Ele é poderoso para operar infinitamente mais, muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus, Ele é poderoso para nos tirar do lugar onde nós estamos e nos colocar no lugar mais alto, um lugar de maior vitória, em nome de Jesus. Então, queridos, nós temos que olhar Deus como um Pai amoroso que quer nos abençoar. Então, amados, nós temos que olhar para Deus como um Pai amoroso que
quer nos abençoar, irmãos. Então, olhando dessa forma, para um Pai amoroso que quer nos abençoar, então nós podemos, amados, não ser conformado no lugar onde nós estamos, né? Com a conquista que nós já tivemos, de maneira nenhuma, amados, né? Apesar, amados, que nós temos que saber o conceito do que é amor, né? Amor, amados, não é aquele pai que passa a mão na cabeça do filho quando ele, embriagado, dirige o carro e é pego e vai preso. Não, amados, e o pai vai lá e tira. Não é esse amor que eu estou falando. O pai amoroso, amados, é aquele pai que corrige, né? E que, se o pai fizer isso, vai ficar preso, né? Temos que tirar essa ideia de que pai amoroso é aquele pai que passa a mão na cabeça do filho, né? Apoiando ele em seus erros. Não é isso não, amado. Nós estamos falando de um pai que corrige, que direciona, amém? Que confronta. Por quê? Porque quer o nosso melhor, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, esse Pai Celestial que nos ama, Ele quer nos abençoar. Por isso, queridos, nós podemos desejar aumentar a nossa expectativa de crescimento. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Em nome de Jesus, queridos. Então, amados, esse é o primeiro passo, amém? Uma santa indignação. O segundo passo, amados, é termos uma visão. Diz o texto, amados, diz o texto que versículo 2: vamos, pois, até o Jordão, tomemos lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitamos. Então, amados, eles visualizaram um lugar maior. Aqueles discípulos de profetas visualizaram um lugar maior. Nós, amado, nós só vamos chegar aonde nós focarmos os nossos olhos. No mesmo raciocínio que Deus quer nos abençoar, temos que sonhar com novas conquistas, né? Temos que almejar coisas maiores. Nós somos o que nós sonhamos, queridos, e nós seremos o que nós estamos sonhando hoje, né? Deus, antes de dar uma numerosa descendência para Abraão, primeiro Ele fez Abraão enxergar, sonhar as estrelas. Então Deus é assim. Deus, Ele quer que nós olhemos lá na frente, tenhamos uma visão ampla, né? Uma visão mais longe, e assim nós venhamos correr atrás daquela visão, né? Os sonhos, queridos, eles não são tudo, não é tudo, os sonhos, mas é o primeiro passo daquelas conquistas que Deus quer dar para nós, né? Nós só buscamos, queridos, aquilo que nós sonhamos. O sonho é a mola propulsora que nos levará a pagar um preço por aquilo que nós desejamos e sonhamos. Quem não sonha não sai do lugar, amém? Então, o segundo passo aí, queridos, é nós termos uma visão, amém, queridos? Queridos, o terceiro passo, amados, é nós crescermos como pessoa, né? Só vamos crescer por fora, queridos, se nós crescermos por dentro, né? Isso implica crescer nas áreas importantes das nossas vidas, tais como intimidade com Deus, oração, leitura da palavra. Deus, Ele é do tamanho da nossa intimidade com Deus, amados. Queridos, nós só vamos alcançar aquelas conquistas na mesma proporção que nós temos intimidade com Deus. Muitas vezes, queridos, nós alegamos que não temos tempo para oração, alegamos que não temos tempo para a palavra. Queridos, olha, simplesmente, se você dá 10% do tempo que você gasta com o teu celular
você vai orar muito, você vai ler muito a Bíblia, você vai gastar muito tempo com Deus. Não precisa mais do que isso. Basta você dar 10% do tempo que você gasta com o teu celular. Ali quando você acordar, né, você já procura ali um cantinho, né, um altar, pode ser o pé da sua cama, né, qualquer lugar da sua casa, você já gasta ali um tempo de oração, de louvor com o Senhor. Amém, queridos? Sem esse pré-requisitos, queridos, não há crescimento de igreja, não há crescimento pessoal, de maneira nenhuma, queridos. Amados, nós precisamos crescer também, né, como pai, como mãe, como filho. O ser humano tem um defeito muito grande, é valorizar os entes queridos quando perde. Isso é um defeito muito grande, amados, que o ser humano tem, né? Então, queridos, valorize os seus entes queridos, as pessoas que moram debaixo do seu teto, que moram com você, né? Cresça como pessoa em relação a essas pessoas, em nome de Jesus. Amado, cresça no amadurecimento. É tão bom uma pessoa que sabe lidar com perdas, com pressões, né? Com ataques do diabo, com tribulações. É tão bom, amados, nós sabemos lidar com essas coisas. Por quê? Porque nós sabemos que vem mesmo. A Bíblia fala, Jesus falou que no mundo tereis aflições. Então, amados, se nós estivermos crescendo nessas áreas, é muito bom, amém? É importante que isso aconteça. Queridos, importante a gente crescer como pessoa também, né? Na fidelidade, santidade, lealdade a Deus, né? Quantos pecados, irmãos, quantos pecados nós poderíamos ter evitado se nós lutássemos mais um pouquinho, né? Se nós resistíssemos ao diabo, à carne, mais um pouquinho. Quantos pecados, amados, nós poderíamos ter evitado? Então é importante, queridos, que nós venhamos crescer nessa área também, né? Nessa área de fidelidade, santidade, lealdade ao Senhor. Amém, queridos? Amados, nós há necessidade de crescermos também humildade, né? Quem diz, querido, que nós não podemos levar desaforo para casa? Irmãos, toda vez que o reino de Deus for crescer, não importa você levar desaforo para casa, irmão. Por quê? Por que não? Né? Desde que o reino de Deus cresça, irmãos, crescer também na maneira como lidamos com as pessoas. É muito fácil a gente lidar com pessoas fáceis, né? Mas Deus quer que nós tenhamos habilidade para lidar com qualquer tipo de pessoa. Às vezes, irmãos, nós somos muito melindrosos, né? Às vezes nós chateamos fáceis com outras pessoas erram com a gente, às vezes até são pequenas coisas e a gente fica guardando. Para que isso, irmãos? Por que a gente guardar indiferença com um, com o outro, né? Irritações bobas, né? Para que isso? Irmãos, nós temos que ter paciência, né, com os defeitos das pessoas. Queridos, às vezes nós temos a dificuldade de suportar o defeito de alguém quando nós não temos esse defeito. Queridos, você pode não ter esse defeito, mas tem outro, e de repente traz mais repercussão negativa do que o defeito daquela pessoa. Queridos, nós precisamos crescer, né, no tocante a lidar com outras pessoas. Amém, queridos? Amados, um outro passo para nós crescermos, né, em relação à influência e liderança. Olha só o que diz o texto aqui, amados. Versículo 2 ainda, né? Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele, né? Ide. Então, amados, aqueles irmãos ali, eles só saíram para ir buscar aquela madeira depois que o profeta
Eliseu deu o comando, ide. Então eles foram. Amados, nós precisamos crescer como liderança, tanto como ser liderado, como liderar. Há pessoas que pensam que elas não nasceram para liderar. Queridos, todos nós temos um nível de influência, né? Todos nós influenciamos e somos influenciados. Às vezes você não tem uma liderança na igreja, mas você é pai, você é mãe, né? Às vezes você é um irmão mais velho, ou às vezes no convívio ali com seus amigos, você dá um comando ou outro. Todos nós, irmãos, nós lideramos e somos liderados, e nós temos que crescer nessa área, em nome de Jesus. As pessoas que são lideradas por nós e as pessoas que nos lideram, elas precisam disso. Amados, se nós não tivermos com esse crescimento de liderança, tanto para liderar como para ser liderado, né, vai nascer ali um espírito de rebeldia, ali naquele ambiente de liderança, e Deus não quer isso. Amém, amados? Esse foi o pecado de Satanás, né? A rebeldia. Amém, queridos? Então Deus quer fazer com que nós cresçamos também, né, em liderança, tanto como liderar como ser liderado. Queridos, Deus quer que a gente cresça em unidade. Olha só o texto, amados, versículo 2 ainda: vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós. Queridos, se fosse só um pegar uma madeira, se constrói uma casa com uma madeira só, irmãos? Não constrói. Então essa casa foi possível, por quê? Porque houve unidade entre eles, né? Deus, Ele quer fazer com que a gente cresça nessa área também, porque ninguém consegue vencer sozinho. Temos, amados, temos que ter amigos, né? Temos que ter pessoas próximas de nós, né? Temos que ter pessoas que nos ajudem. Estamos ali, amados, para ajudar outros também. Queridos, temos que estar em unidade. Amados, olha, o nosso convívio, às vezes passamos por dificuldade. Por exemplo, no casamento, você sabia, queridos, que é muito difícil você conseguir enxergar o seu erro. Normalmente há uma necessidade de um terceiro, uma pessoa que vem de fora, para dar ali, né, uma direção, porque tanto um como o outro estão cegos, cada um só consegue olhar para si mesmo. Nós não conseguimos enxergar o ponto que o nosso cônjuge, ou até mesmo outra pessoa, né, está certa. A gente só consegue ver com o nosso ângulo. Então é importante, amados, que nós não sejamos sozinhos. Amém? Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Querido, olha só que o texto, né, versículo 2 ainda, né, vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga. Amados, olha só, essa viga era a matéria-prima que eles estariam utilizando para construir aquela casa. Amados, nós precisamos investir também no nosso crescimento. Amém? Muitas vezes nós gastamos nosso dinheiro com tanta coisa desnecessária. Nós precisamos de matéria-prima para crescer. Amém, amados? E assim nós vamos rompendo em fé, em nome de Jesus. Amados, olha só o texto aqui, versículo 2 também: vamos, pois, até o Jordão. O texto também, amados, fala de um lugar, né? Aquele lugar onde eles estariam pegando as madeiras. Queridos, muitas vezes nós menosprezamos a igreja. Amados, a igreja é um lugar de crescimento. A igreja é um lugar, amados, onde você vai encontrar crescimento para a sua vida pessoal. Um lugar onde você vai encontrar crescimento para a sua família. Irmãos, quantas pessoas nós temos visto que quando se converteram e passaram a congregar, se tornaram pessoas diferentes, pessoas melhores.
quantas pessoas, amados, né? Tinha um irmão me contando um testemunho de um rapaz da igreja dele, né? Que ele tinha uma condição bem ruim, né? Antes de ser convertido, né? Quase mendigo, né? Mas quando ele se converteu, né? Ele mudou completamente, né? Ele passou a ser respeitado, né? E arrumou um casamento legal, né? Eu achei muito legal o testemunho dele, né? E eu vejo, amados, muitos testemunhos, pessoas que viviam nas drogas, no álcool, quando elas vêm para a igreja, elas mudam. Então aqui, irmãos, aqui é o lugar onde Deus transforma, liberta, em nome de Jesus, amém, queridos? Então, amados, eu dei aí alguns pontos, né, importantes para o nosso crescimento, não só crescimento numérico, né, crescimento numérico da igreja, mas o crescimento para a nossa vida como pessoa, né? E isso é muito importante, porque, amados, nós não podemos admitir, que estacionemos. Amados, hoje nós temos que ser melhor do que ontem, e amanhã, amados, nós seremos melhor do que nós somos hoje. Por quê? Porque nós temos um Deus que está conosco, que nos assiste, que pega na nossa mão e nos faz caminhar, queridos. Então, amados, em nome de Jesus, não admita ser a mesma pessoa todos os dias. Irmão, nós temos que progredir, amém? Não se acomode, não admita o comodismo na sua vida, na sua igreja, amém? Para a glória do Senhor, amém? Se você não está estudando e volta a estudar, se você está desempregado, vá procurar um emprego e Deus vai te abençoar, Deus vai fazer você crescer em nome de Jesus, amém, amados? Se você não está congregando, passe a congregar para a glória do Senhor. Se você não está orando, volte a orar. Se você não está lendo a Bíblia, volte a ler a Bíblia, em nome de Jesus. Não admita o comodismo, amados, para a glória do Senhor, amém? Eu quero orar com você, queridos. Pai amado, Pai santo, doce Espírito Santo, eu quero te pedir, Pai amado, nesse momento, que o Senhor venha nos fazer, Pai amado, crescer. Pai amado, nós queremos crescer, Pai amado, Pai, no nome de Jesus, ó Pai amado, fruto dessa santa indignação que há dentro de nós, de não sermos os mesmos, Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, para a glória do Senhor, Pai, nós queremos, ó Pai amado, estar crescendo em unidade, Pai amado, em relação à liderança, Senhor, nós queremos estar crescendo como pessoa, Pai amado, nós queremos, ó Pai amado, saber lidar mais com as pessoas que nos cercam, Pai amado, com os nossos familiares, Pai, nós queremos, ó Pai amado, crescer, Pai, em relação, Deus amado, ao enfrentar as pressões, tribulações, ó Pai, no nome de Jesus, nós queremos crescer, Pai amado, para a glória do Teu nome, ó Pai amado, na oração, na leitura da palavra, Pai amado, na intimidade contigo, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, não nos deixe, Senhor, Pai amado, sermos as mesmas pessoas, ó Pai, Pai, um dia após o outro, para a glória do Teu santo nome. Eu oro por mim, Pai amado, por cada um dos meus irmãos que está na sua casa, Pai, nos assistindo, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Queridos, que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde, te fortaleça, te faça crescer, em nome de Jesus. Domingo que vem, nós estaremos fazendo culto na igreja, amém, dia 9, amém, com aquelas restrições feitas pelo decreto do governador, mas estaremos lá, amém, queridos, em nome de Jesus, ou melhor, estaremos aqui, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.